Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, irmãos que vão ouvir, irmãs em Cristo. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês. É Filipenses capítulo 1, do verso 12 a 26. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, obrigada mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui, de eu poder partilhar a tua palavra com os meus irmãos. Eu venho orar, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e pedir que guie-me através do teu Espírito Santo, para que eu possa falar somente em espírito, não em carne, e que essa palavra possa alcançar mais almas, para glorificar o teu nome, levar as pessoas à salvação, Senhor. Fazer eles verem que nada somos sem ti, Pai, que nós precisamos de ti todos os dias, porque és o nosso Criador, Senhor, e nós devemos fazer aquilo que tu pedes para fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Levar as pessoas à salvação, orar por elas e chorar pelas almas, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que possas alcançar mais almas, que as pessoas possam ouvir, não ignorar, meu Deus, e que o Senhor tira toda a dureza dos seus corações, coloca um coração de carne, um espírito novo e que abra as suas mentes do entendimento, Senhor, para que elas possam entender aquilo que Jesus fez por nós e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Tudo somente para glorificar o teu nome, Senhor. Continua-me usando, meu Deus, somente para a tua honra e glória, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus e muito obrigada, meu Pai. Amém. Então eu vou ler Filipenses capítulo 1, do 12 a 26. Eu quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar as aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e a esperança de quem nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas, se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, Paulo, na palavra de Deus, ele fala aqui que a sua prisão contribuiu para o avanço do Evangelho, as suas prisões. Porque ele diz assim: Eu quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que aconteceu com ele, a sua prisão contribuiu pelo avanço do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, a prisão do Paulo contribuiu, mesmo ele estando preso, ele não deixou de pregar o Evangelho de Cristo, não deixou de falar de Cristo. Porque havia um guarda que era um guarda pessoal do imperador que tinha a missão de tomar conta do Paulo na prisão, e esse guarda era composto de cerca de 10.000 soldados. E ele não deixou de falar do Evangelho, mesmo estando preso. E mesmo outras pessoas também vieram a saber que o Paulo foi preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho, foi preso. Isso contribuiu para o avanço do Evangelho, contribuiu para todos saberem sobre Cristo, todos virem saber sobre o Evangelho de Cristo. Porque ele diz assim, e muitos dos irmãos do Senhor, que ele diz assim: Cristo fora manifestado por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Em todos os lugares ouviram falar disso, de Cristo, que Paulo foi preso por causa de Cristo. E muitos irmãos
e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A prisão do Paulo contribuiu, motivou mais ainda os irmãos a falarem a palavra de Deus, com a palavra, o Evangelho de Cristo, com mais ousadia, sem temor. Contribuiu mais, deu mais ânimo aos irmãos ainda de proclamar o Evangelho. E Paulo também se refere que há também alguns que ele diz assim: a verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Uns pregam por amor, para a defesa do Evangelho, mas o que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele diz assim que Paulo se refere que uns pregam, nem todos pregam o Evangelho puramente, com motivação certa, ou de boa vontade. Uns, às vezes, é por contenda, por inveja, ou também, às vezes, também por reconhecimento. Ele refere-se a isso, que uns por fingimento, uns por outra motivação, mas ele disse que o que importa é que o Cristo está a ser anunciado. Cristo está a ser anunciado. Isso é que importa, que é isso. Contando, que ele diz assim, mas o que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele se regozija ainda só pelo fato de Cristo ser pregado, ser anunciado, todos virem a saber sobre Cristo, sobre aquele que entregou a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário, que não veio condenar o mundo, mas que veio trazer a vida eterna para aqueles que querem Cristo, negar a si mesmo e seguir a Cristo. E ele diz assim também que ele disse assim, porque sei de que disto me resultará salvação. Me resultará salvação. Que ele fala assim, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Os irmãos também oravam. Quando Paulo estava preso, os irmãos ainda também oravam por ele. Estavam em oração por ele. E isso ainda lhe dava mais, o Espírito Santo mais lhe fortalecia, dava-lhe mais força, mais gozo. Eu, como vou pegar o exemplo, nós sabemos que há países que não têm liberdade de pregar o Evangelho, são torturados, são presos por causa de Cristo, não têm liberdade para levar o Evangelho, para falar da palavra de Deus por inveja, por ódio. E muitas vezes eles são presos, são torturados, são mortos. Mas nós aqui na Inglaterra nós temos liberdade ainda de pregar o Evangelho. Então é muito importante a gente orar por esses irmãos também que são perseguidos todos os dias por causa do Evangelho. É muito importante orar, porque a nossa oração vai fortalecê-los, vai nos dar mais ânimo ainda. E é muito importante orarmos uns pelos outros, porque o Paulo fala, os irmãos também oravam pelo Paulo, e a sua prisão contribuiu mais ainda para motivar os irmãos a pregar o Evangelho, falarem mais de Jesus com temor, sem temor, com mais ousadia. Nós sabemos que há países, eu já vi também num documentário, uma moça também que sofreu torturas na prisão, e ela até disse assim que ela, mesmo sendo torturada na prisão por essas pessoas que a torturavam, ela sentia amor por essas almas, não sentia nem ódio. E ela disse que ela sentia que acreditava que tem alguém que ora por ela, que havia irmãos a orarem por ela, porque ela sentia mais aquele amor. E ela até ficou admirada como é que ela ainda sobreviveu a isso tudo, porque Deus tinha um propósito para ela contar o que é que acontecia, a história que é que acontecia. E ela disse mesmo, é muito importante orar a oração é muito boa, orar por todos os irmãos que estão a ser perseguidos, por os nossos irmãos que estão a ser perseguidos, que não têm liberdade. Nós sabemos que isso um dia também vai chegar aqui, que a gente não vai ter liberdade, mas enquanto nós temos essa oportunidade, nós devemos continuar a falar de Cristo, do Evangelho de Cristo, mas de boa vontade, de coração sincero, não por ganância, não por inveja, não por contenda, mas de boa vontade, para glorificar somente o nome de Jesus Cristo. E é muito importante orar, porque o Paulo diz aqui que porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, porque a oração também ajudou, o Espírito Santo ajudou o Paulo, e ele se regozijava naquilo que ele fazia,
ele se elogiava por esta prisão, porque por essa prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. É isso. Ele também fala, segundo a minha intensa expectação é a esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele disse, o importante é que Jesus seja engrandecido no seu corpo. Mesmo que ele tenha que perder a vida, mas perder a sua vida. Porque morrer é ganho. Morrer para Cristo é ganho, porque Jesus é vida. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se viver na carne, ele diz, mas se eu viver na carne, me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos lados, estou em aperto. Ao mesmo tempo, Paulo estava em aperto. Ele disse que, apesar que para ele morrer em Cristo é ganho, se ele tiver que morrer para Cristo é ganho. Mas, ao mesmo tempo, para ele ainda, isso ainda era melhor. Morrer em Cristo é ganho. Mas ele diz assim, mas tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós. Mas ao mesmo tempo em carne, ele queria estar com os irmãos. Queria estar com os irmãos ao mesmo tempo. Porque ele diz assim, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito vosso e o gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo desejava estar com os irmãos para incentivá-los mais a andarem com Cristo, para que a vossa glória cresça por mim, através dele, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Para aumentar mais a fé deles também, incentivá-los mais a andar no caminho. Ele tinha esse desejo mais por isso, por amor a essas almas. Ao mesmo tempo também ele tinha esse desejo também morrer em Cristo, porque para ele ainda é ganho, ainda é melhor. Ao mesmo tempo em espírito ele queria estar em Cristo, em carne ele desejaria estar com os irmãos para que eles crescessem mais em Cristo. É isso, eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que também ao mesmo tempo é um incentivo, mesmo que devemos que passar por perseguições, para nós nunca negarmos a Cristo, para nós sempre falamos do Evangelho com mais ousadia, sem medo. O que importa é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por amor de nós. E o que importa é ganhar almas para Ele, amar o próximo, zelar pelas almas, chorar pelas almas, orar uns pelos outros. É isso que Deus quer. Então, essa palavra que eu deixo aqui, que vocês possam também irem à Bíblia ler, que é muito importante, irem buscar também. Eu posso vos dar Filipenses capítulo 1, do verso 1, capítulo 12 a 26. Também possam refletir sobre essa palavra e espero que também possa vos motivar, também vos consolar. E olha, eu peço, orem também por aqueles que são perseguidos noutros países que não têm liberdade de pregar o Evangelho. Ora por eles porque eles estão torturados, às vezes são mortos. Eu peço que orem por eles também. E é isso que eu deixo aqui para vocês. Que Deus vos abençoe e que tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.